Salve, larpeiros de todo o Brasil! O vídeo que a gente vai ver hoje é sobre Sangria, como as emoções afetam as experiências de roleplay, de vivência de personagem, de brincar de personagem, né? De brincadeira de personagem. É um vídeo de uma palestra da Sarah Lynn Bowman, ou Lynn Bowman, não sei como é que fala sobre o nome dela, do Nordic Larp Talks. E já fiz um outro react do Nordic Larp Talks. Eu recomendo muito esse canal, ele tem muitas palestras interessantes sobre LARP, e hoje a gente vai falar sobre Sangria. Esse é um vídeo bastante antigo. Sangria em inglês é bleed, né? A gente traduz o termo bleed como sangria e é o que dá nome para o nosso coletivo, né? Que é um coletivo que pretende construir experiências imersivas. Então, por isso, Sangria LARP. E, antes de mais nada, vamos agradecer ao Dan, nosso apoiador. Se você quiser que seu nome apareça aqui também, você pode apoiar a gente no Apoie-se. Isso vai ajudar muito a gente a conseguir fazer LARPs mais interessantes e também a trazer conteúdos melhores para vocês. E, bom, vamos para o vídeo. Será que tem uma legenda? Não. Vai ser gerado automático mesmo. Vamos lá. Meet one of my participants, a vampire player who enacted his primary character for 4 years. A council of elders dragged him before them, humiliated him, discussed how they would punish him through torture or death, and finally murdered him. While this sort of content is commonplace in vampiric politics, the participant called the scene traumatic, stating, "To be honest, I frankly wasn't really ready for that moment at that age, that life experience, and as a role player. It did affect me quite severely emotionally." He described feeling shocked and being unable to sleep that night as the scene replayed in his dreams. He felt a lingering depression for months after the incident. Because of the death of his character, he lost many in-game relationships with other players, resulting in feelings of grief and isolation. As a scholar and a participant in various role-playing communities for almost 20 years, I've always been fascinated with the relationship between the character and the player. Although we often emphasize the distinction between the character and the self, in all my interviews and informal discussions with role players over the years, one thing has become clear. People role-play in order to feel things. Tonight I'm going to talk about the emotions that role-playing can produce and give some examples of how players in games have dealt with these emotions in productive and not so productive ways. Players enjoy role-playing for different reasons. Some people like the intellectual challenge of deciphering an overarching plot or manipulating complex mechanics. This style of play can produce extreme feelings of what Nicole Lazzaro calls fiero, the tension between the frustration of failure and the exhilaration of success. For other players, the act of participating itself provides the pleasure, the ability to... Peraí, rapidinho, gente. Só um instante. step outside of oneself and become a central component of a shared story. Finally, for many people, the pleasure of role-playing is cathartic, allowing players to experience deep emotions through the character in a safe setting. Regardless of the style of play, many role players speak of their golden moments, those experiences where the game seems to crystallize into one distinct pinnacle. While some of these golden moments are exhilarating in nature, I've often heard tales of torture, humiliation, grief, wrath, and... Ela já ouviu coisas, momentos dourados, né? Grandes momentos, de
raiva, tristeza e várias emoções negativas. Ela vai citando uma depois da outra. E a legenda não pegou. Defeat, even from players engaged in games from the so-called heroic genres like Dungeons and Dragons and fantasy Larps. When I reflect upon all the golden moments I've heard described casually or as part of my research, I'm surprised at how many of them feature what most of us would consider undesirable states. This phenomenon is intriguing, as Marcus Montella has explored in his scholarly work. Most of the time, players process these intense experiences into positive memories. Yet sometimes undesirable states linger long after the game, imposing psychological distress upon the player and negatively impacting the community at large. The vampire player I mentioned earlier experienced a negative impact caused by intense emotions related to the game. His experience went unresolved for a long period of time. These emotions often emerge from enacting a character long-term, identifying with that persona, growing attached to the relationships established in the game, and losing the character. While role players often like to think the boundary between the game and mundane reality is rock solid, examples like this are a more common phenomenon than many would like to admit. I recently conducted scholarly research on the causes of conflict that erupt Ela conduziu uma pesquisa sobre as causas de conflito. within role-playing communities. I conducted interviews with 20 participants from the United States and 10 from Europe, including 8 who considered themselves part of the Nordic Larp community. These interviews explored the various causes for disruption in group cohesion, including the phenomenon of bleed. A term coined by Emily Care Boss, bleed is the blurring of the emotions, thoughts, physical state, and relationship dynamics of the player and the character. These aspects sometimes bleed in from the player, affecting the character. Esses estados às vezes sangram do personagem pro jogador e do jogador pro personagem, né? In-game experiences, or bleed out when the game events influence our daily lives. Feelings of romantic love, animosity, friendship, and grief can sometimes switch from one frame of reference to the other, causing confusion for role players. Bleed disrupts the normally detached perspectives that players maintain during games. In fact, many role players are uncomfortable admitting that bleed exists. Some react with extreme negativity if you suggest that their characters connect with their real-life personas in any way, or if you insinuate that game events might actually affect them as people. This dismissive attitude is common in many American Larp communities, in part because over the years role players have faced stigma from both the mainstream and our own subcultures. The societal fear that role players will become out of touch with reality or lose themselves in the game has elevated to the level of hysteria at times in the history of the practice. While such accusations are alarmist in nature, you may have met someone who took the game too seriously, or even been accused of such a crime yourself. For example, I interviewed a former national storyteller for the Mind's Eye Society, the global LARP organization specializing in White Wolf games such as Vampire. He told me, when someone loses their character, I think they're entitled to a couple days of being sad about it, as long as they're not destructive or belligerent. But if, after a week, you're still feeling sad about it, then I think that person is taking things way too seriously. Organizers from other American communities express even less tolerance for negative bleed emotions. I recently heard an organizer publicly insist that players should simply walk it off when they're upset after a game. We can understand these reactions if we keep in mind the concept of alibi. As part of the social contract of role-playing games, players enter the world with the understanding that nothing that will occur is real, and that any action that their characters take does not originate from themselves. This alibi allows us to minimize any actions that occur in a reductive fashion, with dismissive phrases like, "It's just a game," and "It's what my character would have done." This alibi is both true and, paradoxically, a convenient fiction. While the events of the game world are indeed fictional, in the sense that they do not happen in the mundane world, the player vicariously experiences these events through identification with the character.
Long-term immersion into a character or a campaign may intensify this identification. Bleed also tends to increase when stories feature high-level stakes and when the players create and develop their own characters. Unlike many American role players, members of the Nordic Larp community and other experimental groups have placed strong emotional reactions at the forefront of game design, advocating concepts such as playing to lose or playing for bleed. The Nordic Larp esse jogar para perder, a gente antropofagizou aqui no Brasil como o acordo de jogar para somar, né? Não é necessariamente para você se colocar em circunstâncias nas quais você perde, mas para você se colocar em circunstâncias que acrescentam a história do jogo, acrescentam a experiência das outras pessoas em relação ao jogo. E isso está muito relacionado também ao acordo de saúde e sanidade, que significa que você vai jogar sem cutucar as feridas de outras pessoas, você vai jogar de forma segura, você não vai machucar seus colegas, né, seus colegas jogadores. Tudo em torno dessa questão da segurança, né? Os acordos são uma das ferramentas de segurança. Eles são chamados de acordos porque a gente concorda com eles para participar do jogo. Não são regras impostas, mas são coisas com as quais a gente precisa concordar, que senão o jogo não funciona da forma que ele foi feito para funcionar, né? Então é uma forma de orientar a conduta em relação ao jogo. E isso afeta diretamente como que a sangria vai afetar os jogadores, né? Como que a sangria vai ser tratada e que tipo de sangria vai acontecer, enfim. É bastante provável que situações ruins continuem acontecendo, mas que na medida que a gente concorda em seguir o acordo da saúde e da sanidade, a gente vai tomar mais cuidado para não sair machucando as pessoas. E também ter a clareza de que, mesmo que o álibi exista, você está lidando com outras pessoas, né? E isso não justifica certos tipos de ações, né? Tem coisas que são intoleráveis e vão permanecer sendo intoleráveis dentro do jogo e que não devem ser feitas. Romper certos tabus do jogo também são uma forma de destruir a comunidade, sabe? Tem um santuário que é necessário para um Larp de comunidade e que, na medida que esse santuário é rompido, ele acaba por destruir todo o processo do jogo. Por isso que o Coletivo de Larp do Rio hoje chama Santuário, né? Eles são os nossos irmãos, primos do Rio, e deram o nome de santuário justamente porque é essa relação de cuidado com o coletivo, né? De tratar o coletivo com carinho. Isso talvez seja muito difícil para os norte-americanos, justamente porque eles vivem numa cultura muito individualista, né? A gente aqui não necessariamente vai ver um toque como um assédio, por exemplo, mas também não vai tolerar assédio. E essa forma de proteger o grupo, ela precisa ser cuidada por todas as pessoas que estão participando, senão a coisa degringola. The Larp community, which has popularized this notion of bleed, takes the fiction of the alibi as a given and strives towards bleed rather than viewing it as an unfortunate side effect. This sort of intense play requires extensive safety considerations to ensure that players feel comfortable exploring these emotions. Consider the following story from one of my Nordic Larp participants who played in a one-shot immersive Nordic game. During months of pre-game preparation, One-shot a gente traduz como dose única. Quando a gente falar sobre jogos dose única, a gente está falando de one-shot. Isso também pervade o nome do coletivo, né? Que é Sangria, como a bebida sangria. Não é simplesmente o sangrar da pele, mas é a bebida sangria que enlouquece, né?
Da mesma forma, o dose única como uma dose única de sangria. Então, é uma forma de refletir sobre o Larp como um entorpecente coletivo, de uma certa forma. Mas isso não significa que é uma coisa ruim, tá, gente? É simplesmente um espaço no qual a gente consegue viajar junto para um outro lugar, para uma outra dimensão, para um outro universo que não está presente no nosso cotidiano. E vivenciar isso em conjunto, não simplesmente de uma forma individualizada. A gente vivencia o mesmo universo em conjunto. And he became close to another person who planned to play the role of his best friend. At the LARP, the participant discovered a dark secret. This best friend character had a sexual relationship with his character's father. He shared with me, "I felt deeply hurt and betrayed. I actually punched my father for real, leaving a bruise that lasted for weeks after the game. It took several months for me to get rid of the feelings of betrayal and antipathy towards these two persons." This example illustrates how even in the Nordic LARP community, which values extreme emotional experiences in games, long-term distress can result from these moments if not handled delicately. In order to provide greater safety, Nordic LARP groups have emphasized transparency in game design. Os grupos de LARP nórdico enfatizaram transparência no design dos jogos, which allows players to select whether an que permitem aos jogadores emotionally selecionar intense game is right for them. se um jogo é adequado Nordic para LARP eles. games also often feature workshoppings before the game, emotional signaling systems within the game, and extensive debriefing after the game in order to give players a chance to check in with one another emotionally. Debriefing in particular allows the Debrief a gente chama de resenha, né, em português, que é o resenhar no final do jogo, para lidar com as coisas que aconteceram. players the opportunity to share lingering feelings of anger or pain, which helps to resolve disputes and diffuse negative bleed. In both the vampire and the Nordic LARP examples, the players did not engage in immediate debriefing after the game, which might have helped both the individuals and the community process their role-playing experiences as positive. Debriefing sometimes occurs informally in groups. My final example arises from a participant in a fantasy buffer campaign in America. While attending her second ever... É uma campanha de buffer, não é gratuita. Buffer é o jogo de espadinhas que a gente costuma fazer. event, this character had a similar experience to that first vampire player. She found herself confined to a small area and ridiculed loudly by a large group of experienced players, who then killed her character. However, immediately afterwards, they commended her role-playing skills out of game. She explained, "Even if there were negative consequences for my character and those people didn't like me in play, out of play they made the point of making sure that I still felt welcome." Even though the campaign did not feature formal debriefing, the players diffused any brewing issues through positive reinforcement and communication. I believe that we need to raise awareness of the phenomenon of bleed and accept that these experiences often constitute the most special moments of role-playing. Bleed exists across genre, across form. A sangria existe entre gêneros e formas, e, enfim. No one style of game, be it LARP, tabletop, or virtual, Não tem um estilo de jogo, seja de mesa ou virtual, has the monopoly on que bleed, tem nor does any monopólio da sangria. genre own it. We should develop a language around bleed, encouraging active, Ixi, mature discussion within our communities. We should establish methods to increase the emotional safety of our games through workshops, signaling systems, and debriefing. I believe that accepting and understanding bleed is one of the key steps that will help us mature as a subculture and allow us to push the envelope even further in our attempts to explore the unknown with one another. Thank you. muito bom. Eita.
A Sangria, esse vídeo já tem 6 anos, eu acho. 10 anos, caramba! Esse vídeo tem 10 anos, que é uma conversa que vem acontecendo há muito tempo sobre a Sangria. E é um fenômeno que pode ser positivo do Larp, pode ser positivo para as pessoas, mas que ele precisa ser tratado com muito cuidado, né? Com muito carinho, com muito afeto. Não pode simplesmente largar de lado. E entender que é inevitável num jogo de representação que a sangria aconteça, especialmente nesses jogos continuados, né, que a gente trabalha principalmente. Então a gente pede a toda a comunidade que tome cuidado com a sangria, mas que não recuse a sangria como uma possibilidade. A sangria precisa ser tratada com afeto, com cuidadinho. Que mais que eu posso falar sobre sangria? Eu acho que deu para entender bastante bem o conceito, né? Que é essa coisa que o personagem e a jogadora passam a ocupar seus espaços em lugares diferentes. E isso pode trazer, inclusive, desenvolvimento de habilidades que a gente não teria em outra alternativa. Por exemplo, eu tenho personagens que lutam espadinha melhor do que eu luto, porque tem uma forma de se mover e uma postura mental que são mais eficazes no combate do que a minha, né? Que sou uma pessoa que é menos combativa, mais diplomática, enfim. E eu posso aprender com esses personagens a lidar com circunstâncias que são reais na minha vida. Tipo, eu já evitei, por conta das espadinhas de espuma, já evitei assalto, já evitei conflito em festa, né? E por conta do Larp também, né? O Larp me deu as ferramentas necessárias para saber me posicionar sem agredir outras pessoas e evitando que elas me agridam também. E isso vem da sangria, dessa participação da personagem na nossa vida e da nossa vida na vida da personagem. O álibi, ele é uma persona, ele é uma faceta nossa. Ele não deixa de ser a gente. E a gente tem que tratar esse álibi com cuidado. É isso. Mais uma vez, os agradecimentos ao Dan. Se você quiser nos apoiar, vai aí embaixo no Apoie-se. Se você quiser jogar com a gente, tá aqui embaixo também. O Fórum do Sangria. E cola com a gente. Vamos fazer o Larp brasileiro se desenvolver e vamos melhorar a conversa sobre o que a gente está fazendo, assim, e tentar se comunicar melhor, né? Porque tem muita pesquisa sendo desenvolvida sobre o Larp no Brasil, muitos Larps acontecendo, mas a gente está sempre distante. Então vamos tentar nos aproximar e conversar melhor sobre essas coisas. Beijo. Até a próxima.